Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sétima e última aliada para Beshalach, que está no livro Shemot, capítulo 17, versículo 1 até o 16. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E o povo partiu do deserto de Sin, segundo as ordens de Deus, acampando em Refidim. E lá não havia água para beber. E o povo brigou com Moisés pedindo água. E Moisés perguntou: Por que brigam comigo? Por que testam a Deus? E o povo disse que estava sedento e que Moisés era o responsável por isto, visto tê-los tirado do Egito, onde tinham água para as crianças e o gado. E Moisés clamou a Deus, dizendo: O que farei para este povo? Logo mais me apedrejarão. E Deus disse a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo dos anciãos de Israel e a vara com que golpeaste o rio. Vai até a rocha de Horeb e golpeie-a, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés assim o fez diante dos anciãos de Israel. E ele chamou o lugar de Massá, teste, e Merivá, briga, pelo fato dos filhos de Israel terem brigado com Moisés e testado Deus, dizendo: Acaso Deus está entre nós ou não? E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: Escolha homens para nós e vai à guerra contra Amaleque. Amanhã eu ficarei parado no cume da colina e o cajado divino estará em minha mão. E Josué fez como Moisés lhe disse. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume da colina. E quando Moisés elevava sua mão aos céus, prevalecia Israel, e quando a abaixava, prevalecia Amaleque. E as mãos de Moisés estavam cansadas, e pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para ele se sentar. E Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés, um de cada lado, até o pôr do sol. E Josué venceu Amaleque a fio da espada. E Deus disse a Moisés: Escreva isto como lembrança no livro, e coloca aos ouvidos de Josué: Amanhã destruirei a lembrança de Amaleque de debaixo dos céus. E construiu Moisés um altar, e o chamou de O nome é meu milagre. E disse: Pois a mão está sobre o trono de Deus. Haverá guerra para o nome contra Amaleque de geração em geração. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratot Torat emet, v'hayeu lanatah betorreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Vamos aos comentários? O povo brigou com Moisés como se ele fosse o culpado pela situação difícil em que se encontravam. Com isso, pretendiam provocar uma manifestação de Deus, testando se estava presente ou não. Deus estar por trás. O povo brigou com Moisés como se ele fosse culpado pela situação difícil em que se encontravam. Com isso, pretendiam provocar uma manifestação de Deus, testando-o se estava presente ou não. Deus está por trás de todos os acontecimentos que não dependem de nós. É a Ele que devemos nos dirigir para procurarmos ajuda e salvação de nossas dificuldades. A rocha simboliza a inflexibilidade, a teimosia. Golpear significa enfrentar. A água simboliza a fonte da vida, o enriquecimento, o conhecimento. Para se ter uma vida rica e plena de conhecimentos, devemos enfrentar a nossa inflexibilidade e teimosia, mantendo nossa mente aberta para o mundo com senso crítico. Os anciãos representam a sabedoria, a experiência. Não se deixam levar facilmente por conversas e sabem avaliar melhor os acontecimentos. Diante de uma rebelião, o adequado é apelar para o diálogo com os mais velhos do grupo. Amaleque nada deveria ter contra Israel, mesmo porque não era a intenção divina que Israel herdasse as terras daquele povo. Amaleque representa o protótipo do antissemitismo, ódio gratuito sem motivo.
Deus ajuda Israel a vencer a guerra do mesmo modo que banirá o antissemitismo do mundo. Não se deve odiar o próximo, ainda mais se for sem motivo. Elevando suas mãos aos céus, Moisés lembrava ao povo que Deus estava presente, observando e participando dos acontecimentos, e assim Israel vencia. Se os pensamentos não eram dirigidos aos céus, mas sim às coisas puramente materiais inferiores, o povo perdia. Devemos confiar em Deus e lutar na vida, pensando em assuntos elevados. Moisés poderia sentar-se sobre almofadas, mas não o fez. No momento em que seu povo estava lutando e passando por desconfortos, não tinha sentido o líder colocar-se em situação confortável. Isto demonstraria a falta de consideração e seria até mesmo uma afronta. O verdadeiro líder se coloca em situação compatível com a dos seus liderados. Arão e Ur sabiam que a vitória sobre Amaleque dependia da posição das mãos de Moisés. Estando ele cansado, não hesitaram em ajudá-lo a mantê-las na posição adequada. Devemos ajudar o próximo sempre que possível, pois essa ajuda poderá ser benéfica a nós mesmos. Tem gente que considera a guerra dos filhos de Israel contra Amaleque como uma guerra santa contra infiéis, justificando com isso as demais guerras santas. Enganam-se. O motivo da guerra não foi religioso, mas sim uma reação à covardia, visto que nada havia que justificasse a agressão traiçoeira contra Israel. Deus abomina a covardia. Deus não quer que os malvados triunfem. Ao ajudar a derrotá-los, pede para que não os imitemos. A lembrança dos maus deve ser banida daqui da terra, mas seus atos não serão esquecidos nas instâncias superiores, isto é, diante da justiça divina. Para refletir, não teste Deus colocando em dúvida sua presença e seus atos. Confie nele sempre, independente da situação em que você se encontra. Evite ser teimoso e inflexível. Para viver melhor, mantenha a mente aberta para o mundo, porém, sem deixar de analisar cada fato com o adequado senso crítico. Não siga o maldoso, pois cedo ou tarde, a justiça divina o castigará. Para exercitar, trace um paralelo entre fazer promessas a Deus, condicionando retribuições e intervenções dele e testá-lo. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!